Olá, o TVE Debate desta semana vai destacar o projeto de lei da terceirização, um dos projetos mais polêmicos dos últimos tempos e que está em tramitação no Congresso Nacional. O texto cria novas regras nas relações do trabalho e há muito o que se discutir em termos de vantagens e desvantagens, seja para a classe trabalhadora, seja para o setor empresarial, além dos reflexos que este projeto irá trazer para a Previdência Social e para o trabalho informal. Para debater os diversos aspectos que envolvem essa questão, nós convidamos aqui no estúdio o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, Rodolfo Pamplona, o diretor executivo da Federação das Indústrias da Bahia, Vladson Menezes, o presidente da CUT Bahia, Cedro Silva, e o assessor institucional da Federação do Comércio da Bahia, Edmundo Bustani. Então, para começar, uma pergunta a todos. Essa lei se faz necessária hoje para regulamentar a situação dos trabalhadores terceirizados no país? Doutor Rodolfo. Bem, olá meus amigos, todos aqui, é um prazer estar aqui com vocês aqui na TVE. E é preciso falar um pouco sobre esse tema. Por quê? Porque, de fato, nós não temos hoje no Brasil uma lei que discipline a terceirização. Na verdade, nós temos algumas normas espalhadas sobre o trabalho temporário, sobre a questão da vigilância armada, e que toda a disciplina dela está sendo por uma súmula do TST. Ou seja, nós não temos uma lei específica. Do ponto de vista da segurança, é interessante que tenhamos uma lei. Todavia, dizer que a lei é necessária para regular não quer dizer que ela seja conveniente. Por quê? Porque há uma discussão que ela é, sem sombra de dúvida, a lei mais importante trabalhista discutida no Congresso Nacional nos últimos anos. Por quê? Porque ela vai definir o modelo das relações de trabalho no Brasil. Se nós queremos uma relação que valorize o trabalho humano ou que vá pensar na atuação empresarial como um todo. O senhor é a favor ou é contra a lei? O conteúdo dela, sou contra. Muito bem. Quem é contra, se eu não me engano, aqui também é o Cedro Silva, presidente da CUT. Márcia, nós somos contrários à aprovação da lei da forma que ela se encontra hoje. Portanto, é uma lei que, no nosso entendimento dos trabalhadores, ela retira direitos conquistados há mais de 30 anos. Portanto, nós apostamos numa lei que vai decidir a vida de quase 13 milhões de trabalhadores, uma lei que venha, mas que ela seja mais debatida, mais discutida. Nós somos contrários à atividade da terceirização na atividade fim das empresas. Nós somos favoráveis que, para trabalho igual, os direitos sejam iguais, e também nós não concordamos com a subcontratação, ou seja, a terceirizada vir a subcontratar, aí é a quarteirização, depois a quarteirizada chama outra empresa, é a quinteirização, e por fim, a questão que os trabalhadores querem ser ouvidos, até acerca das atividades da empresa que devem ser terceirizadas ou não. Esse é o nosso ponto de vista e nós acreditamos que a lei tem que ser regulamentada, nós não somos contrários à terceirização no nosso país, apenas nós queremos ser ouvidos porque os trabalhadores têm as suas desconfianças e querem ver suas propostas também serem debatidas. Ok, senhor Vladson, o senhor é a favor? Sou a favor. Olá, Márcia. Olá, colegas aqui de debate. Nós somos a favor, sim, do projeto 4330, que vem sendo construído há 11 anos, numa discussão no Congresso Nacional, que contou com representantes da classe empresarial, que contou com representantes dos trabalhadores. Eu mesmo participei de diversas discussões com o deputado Paulinho da Força, com o deputado Roberto Santiago, que foi relator numa versão anterior desse projeto, e é vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores. Então, é um projeto que vem sendo discutido, que tem um apoio de uma parte significativa das centrais sindicais, que tem um apoio do empresariado, que cria um ambiente favorável ao investimento, dando segurança jurídica, dando condições de elevar o nível de emprego no país e, sobretudo, protegendo esses 13 milhões de trabalhadores que hoje carecem de uma regulação, evitando o comportamento oportunista, dando garantia. A empresa terceirizada tem que depositar garantia, ela é fiscalizada pelo tomador sob pena de responsabilidade solidária, ou seja, há um grande avanço em relação à situação atual, em que é uma súmula que regula muito vagamente
a questão, deixando uma insegurança tremenda e causando o fato de que, de um lado, a empresa tem dificuldade em terceirizar e se ajustar à realidade da competição moderna. De outro lado, o trabalhador terceirizado fica sem a devida proteção. Vamos proteger o trabalhador terceirizado. Senhor Edmundo, o senhor também é a favor? Sim, a Federação do Comércio também apoia a tramitação do projeto, participou da discussão dos textos. E, claro, entendemos que o trabalho não pode ser uma mercadoria, né? Isso a própria OIT já defende no seu tratado. Mas entendemos que há proteção para o trabalhador e também uma modernização da economia, que vai levar o Brasil a ficar como as grandes economias mundiais, onde há terceirização e funciona muito bem, não houve problemas com os direitos trabalhistas, todos garantidos, então, por isso, nós defendemos esse projeto para que ele seja aprovado. Muito bem. Hoje, os dados mostram que existem cerca de 12 ou 13 milhões de trabalhadores terceirizados, né? Com a aprovação dessa lei, esse número não deve aumentar? Isso pode ser ruim? Eu não tenho a menor dúvida que vai aumentar. Eu não tenho a menor dúvida que essa norma, essa lei, do jeito que está sendo colocado e do ponto de vista ideológico, ela vai abrir a porteira para a terceirização. Ou seja, daqui a pouco nós vamos ter universidades, né, nós vamos ter faculdades em que os professores não serão empregados. Que essa estrutura que estamos todos aqui vendo, as pessoas que vão estar aqui atuando aqui, serão todas ou PJs, ou cooperativados, ou outras modalidades de trabalho. Teremos em todas as atividades, se essa lei for aprovada do jeito que se propõe, para qualquer tipo de atividade nós vamos ter possibilidade de terceirização. Hoje a lei só permite a terceirização, só relembrando um pouquinho, a lei só permite a terceirização para serviços de limpeza e segurança. Na verdade, a chamada atividade fim não é... Atividade meio, ela a atividade fim não é permitida. Não é permitida. Com a aprovação desse projeto, a atividade fim poderia ser terceirizada também pelas empresas, sim, é isso? Sim. Que esse é o ponto nevrálgico. Esse é o ponto básico. Esse é o ponto em que vai gerar a nossa divergência. Ou seja, a ideia de ter uma disciplina legal sobre terceirização, a ideia de ter a responsabilidade das empresas, a ideia de uma responsabilidade patrimonial, pensando na disciplina ética, isso tudo, nós estamos todos de acordo aqui. Qual é o ponto básico da discussão? Eu posso terceirizar a atividade fim? Eu posso ter uma escola sem professores empregados? Eu posso ter uma empresa de ônibus sem motoristas? Eu posso ter uma prestação de qualquer tipo de serviço no comércio sem empregados? Posso. Dessa lei, pode. Hoje, não pode. E nós não queremos que isso modifique. É importante dizer isso. É um cenário caótico do ponto de vista do mercado. Porque a terceirização, isso é algo que precisa ser registrado, para que a gente não fique com um canto de sereia. Terceirização pode ser bem visto em modelos estatais, modelos legislativos como dos Estados Unidos, por exemplo. Mas na Europa, em si, é restrição. Ou ideia, é só imaginar como situação absolutamente excepcional. Isso também seria, no caso, só para complementar aqui, para a gente esclarecer, esse projeto sendo aprovado, relembrando mais uma vez, a terceirização seria permitida para as atividades fins. Sim. Isso, empresas e serviço público também? Veja, desde o início o projeto restringe no serviço público, tá? Na semana passada foi aprovado um destaque que restringe nas sociedades de economia mista e empresas públicas. É assim que está o projeto hoje. As empresas privadas podem, sim, terceirizar nas atividades fim. E isso é um grande avanço. Isso é um grande ganho para a sociedade. Por quê? O exemplo que foi dado aqui é um exemplo extremo e que o projeto ataca. Sabe por quê? Porque o empregado da atividade fim, vamos supor a universidade, e vamos supor o exemplo que foi dado aqui. Eu pego o professor e digo que vou contratar o professor terceirizado. Sabe quem representa esse professor? O mesmo sindicato do professor da entidade tomadora. Está escrito lá no projeto. Significa que a norma coletiva é a mesma e, portanto, que as condições de trabalho serão as mesmas. Ora, se eu vou terceirizar o professor através de uma empresa intermediária, vai sair mais caro para mim, eu não vou fazer isso. É um exemplo que não se aplica. O exemplo que se aplica é adaptar a realidade das empresas. Vamos pensar o seguinte, não vou nem para uma grande empresa, mas posso ir também. Vou para um agricultor de porte médio. Eu estava lendo um artigo essa semana de um grande economista brasileiro, Samuel Pessoa. E o Samuel dizia o seguinte, eu estou lá em Barreiras,
sou um médio produtor rural de soja, minha colheita tem que ser mecanizada, porque soja exige isso, e eu preciso contratar um trator. Eu tenho duas opções: comprar um trator por R$1,5 milhão, R$2 milhões, que eu não tenho esse recurso, ou alugar o trator de uma empresa terceirizada. Hoje eu não posso porque a colheita é minha atividade fim. Resultado: não vou conseguir produzir minha soja, vou ter que vender por grande, vou concentrar a propriedade. É isso que a gente está querendo? Ou é permitir a terceirização nos moldes que está sendo colocada no projeto, que é a terceirização com especialização da atividade produtiva? Então, que a terceirização vai gerar mais empregos? Vai gerar mais emprego, vai gerar mais desenvolvimento, e o projeto protege o trabalhador. Há aqui uma tentativa, sempre que se discute isso, de levar para a questão ideológica, de dizer que a gente está retornando em relação à CLT. Todos os direitos da CLT são respeitados e mais. Eu tenho fiscalização, eu garanto ao trabalhador terceirizado as mesmas condições, está escrito lá, de saúde, de segurança, de alimentação e o acompanhamento do sindicato, que hoje não existe. Quer dizer, eu avanço na proteção e avanço na segurança jurídica para a empresa escolher o modelo de negócio necessário, respeitar a livre iniciativa. Vamos ver aqui e gerar emprego. O que o Cedro da CUT tem a dizer sobre isso. Bem, nós não somos contrários à regulamentação da atividade de terceirização no nosso país. Sim. Nós somos contrários à forma como o projeto está sendo discutido e à forma como o relator, que é da Bahia, Arthur Maia, do Solidariedade da Bahia, está tratando os trabalhadores. Ou seja, nós temos as nossas propostas lá, nós não queremos a terceirização na atividade fim, porque a atividade fim das empresas ela é mais específica, requer maior qualidade e qualificação técnica do trabalhador. É uma atividade hoje, da forma que está, Márcia, que vem acidentando 80% dos trabalhadores, né? São dados, são estatísticas do DIEESE. Então, o senhor acredita que, por exemplo, como ele defendeu aqui, que o projeto prevê o mesmo tipo de tratamento, segurança para os trabalhadores, isso não será efetivado na realidade? Isso, na prática, com o empresariado, hoje não funciona. Hoje nós temos trabalhadores aí... não funciona porque não tem lei, não é aplicado. Morrendo à míngua, se acidentando, sem a cobertura, a gente brigando muito por direitos sociais, remunerações indiretas, porque são ganhos sociais que a gente briga no acordo de trabalho. Tudo isso, no papel, o empresariado brasileiro acha que funciona, mas na prática não vai funcionar, porque a gente tem uma qualidade de empresariado ainda no nosso país muito ruim. É preciso que eles pensem mais também naquilo que eles escrevem nos documentos lá internos da empresa, que dizem que o trabalhador é o maior patrimônio, mas está na hora disso na prática funcionar. Essa coisa de, só para concluir aqui, essa coisa do trabalhador fazer 3 horas a mais semanais, se acidentar mais, não ter direito, não ter acesso ao refeitório da empresa, não ter direito ao mesmo transporte. O projeto garante isso, o mesmo transporte, tudo o mesmo refeitório. É a discussão. Tudo isso está lá no projeto. É a discussão. Se pode debater, eu vou entrar no circuito. Vamos ver aqui só o Edmundo. E não concordamos por isso da forma que está o projeto. Certo, Edmundo. Bom, só não... Nesse aspecto que ele falou, que já que as empresas não dão esse mesmo tratamento. Bom, veja só, as empresas que nós representamos são empresas responsáveis que atendem às exigências da CLT. E o que eu queria focar, então, é que o projeto de lei é claro no seu artigo 12 a proteger o sindicato. Os sindicatos serão fortalecidos dos trabalhadores. E, além disso, ela fala que o tratamento tem que ser igualitário. Então, cai por terra essa discussão que o terceirizado é uma segunda classe. Eles vão ter direito aos EPI, a alimentação, transporte, segurança, tudo exatamente igual, como acontece novamente em economias modernas como na Dinamarca, e a gente só não pode confundir com pejotização nem cooperativismo, que são 3 figuras diferentes. Doutor Rodolfo está inquieto aqui, querendo entrar. Fala. A ideia é de ter... precisa perceber como é que é isso. O discurso é lindo.
O discurso é maravilhoso. Vai dizer, olha, não, nós vamos abrir novos postos de trabalho, nós vamos pensar realmente em ter uma ampliação, uma modernização, mas, na verdade, isso é um discurso, isso é um canto de sereia. É preciso entender realmente que o sistema brasileiro, uma coisa são as grandes empresas desse país, mas, na realidade, eu sou juiz há 20 anos e eu vejo no meu dia a dia as terceirizadas sumindo, desaparecendo. Qual é o fenômeno que nós temos hoje no dia a dia das relações de trabalho? Nós temos a invisibilidade do trabalhador. Né? Quando nós temos um trabalhador integrado à própria empresa, nós conhecemos as pessoas, nós dizemos o nome, nós sabemos. Nós temos aqui terceirizados em todos os lugares e as pessoas não veem. Eles estão invisíveis. Por quê? Porque eles não se integram à própria noção da empresa. Não, é uma noção especializada. Então, que vai ter uma rotatividade maior. Mas esse fenômeno da rotatividade no Brasil já existe. O que nós estamos aqui é verificando qual é o modelo que se quer e que se sonha e o modelo que se tem na prática. Por quê? Porque quando nós construímos uma determinada lei e dizendo, olha, vai ser tudo... Por exemplo, nós cooperadores dizem assim, olha, não nós estamos abrindo para a ideia de cooperativas, nós não estamos abrindo para a judicialização. Na verdade, o texto, a priori, não é para isso. Mas ele abre espaço, sim. Nós daqui a pouco... É uma questão básica. Se essa lei vier... Olha, esse programa, meu amigo, você está vendo esse programa hoje, está ouvindo, todos nós ouvimos. Se essa lei vier, eu faço o desafio, no meu dom da profecia, pega esse programa e veja um ano depois, quando for gravado. Senhor Ladson. Bom, ainda bem que Mãe de Ná não está aqui e a gente pode discutir de uma maneira mais adequada esse assunto. É o seguinte, primeira coisa que a gente precisa dizer claramente é que o nosso juiz Rodolfo Pamplona disse uma grande verdade. Qual foi a verdade que ele disse? O trabalhador terceirizado hoje é um cidadão de segunda classe, sim, corre o risco de que fechem a empresa, tem muito oportunismo nesse mercado. Isso tudo é realidade. A maioria dos acidentes de trabalho acontecem entre os terceirizados. Sim. E é isso que o projeto combate. Bom, parece que as pessoas que discutem o projeto esquecem de olhar o que está escrito lá e a nova lei que virá. Esse projeto diz o seguinte, a empresa, para ser terceirizada, tem que ter capital social mínimo e tem que integralizar, tem que ter o dinheiro. Tem que depositar uma garantia, tá? Se não pagar os direitos, ela vai ser fiscalizada pela tomadora. Se a tomadora, que é a empresa que contrata ela, não fiscalizar, ela responde solidariamente na justiça. Hoje sim, é subsidiariamente, hoje é só depois. Ao mesmo tempo, a segurança vai ser a mesma. Está escrito, gente, está escrito lá que a segurança, o transporte, a alimentação, o acesso ao ambulatório é igual. Então, eu não entendo, é uma mistificação, é fugir da realidade. Se esse projeto for aprovado, nós vamos gerar emprego, nós vamos permitir que a empresa possa competir da melhor maneira possível. O exemplo do agricultor é uma realidade, mas eu vou dizer uma outra realidade, que é a realidade da Cenibra. A Cenibra é uma grande empresa produtora de celulose. Ela foi condenada... Paga 2 milhões de reais. Pois é. Sabe por que ela foi condenada? Porque vamos falar sobre isso no próximo bloco? Ok. O projeto a gente volta aí com essa história da Cenibra, que é bem interessante. O TV Debate faz uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta.